Oi, gente. Vocês estão bem? Boa noite. Paz de Deus. Olha só, queria convidar você a abrir o texto de João. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19 e o 21. Gente, antes de lermos, eu queria lembrar vocês aqui aonde está esse texto, tá? Essas pessoas começaram a perceber o chão onde elas estavam tremer. Elas começaram a ver e ouvir coisas que mudou tudo. O Senhor, por meio de palavras, lá na criação, foi chamando coisas a existir. O Senhor quis que cada coisa que viesse à existência viesse por meio de um chamado. Então Deus foi chamando as coisas para elas virem. A palavra criadora. Então a palavra cria coisas. As palavras mudam tudo. E esse pessoal começou a ouvir a própria voz que criou tudo, falar de mais uma vez, falar de novo. Essas palavras ecoam por aí para sempre, porque é o próprio Eterno falando, certo? E eles viram muitas coisas, eles seguiram essa pessoa, seguindo sua voz, e eles viram as suas vidas mudarem radicalmente. Isso mudou a estrutura das famílias, das cidades, causou um alvoroço que nunca mais parou. E aí, de repente, eles veem muitos milagres, coisas nada normais, coisas que não fazem o menor sentido lógico para nós. E muito amor, muito amor. E eles, assim, muito incipientes e pouco sábios, né? Uma vez eles chegaram para Jesus e, assim, Jesus cabia no coração deles. E o debate entre eles é: quem de nós aqui é o maior, hein? Isso acontece sempre conosco. É um sinal de maturidade, sem vergonha. Quem de nós aqui é o maior? Enfim, tantas coisas. E alguns, mesmo nessa jornada, deram lugar ao diabo. Outros deram lugar à própria Trindade, ao próprio Pai. E Jesus testificando isso. Quem te revelou isso foi meu Pai. Eles viveram coisas intensas, meus irmãos. E aí, por um momento, parece que tudo começa a ruir de alguma maneira, porque Jesus está sendo perseguido, mas dessa vez é diferente. Porque ele é perseguido desde o começo do seu ministério. Foi expulso de um templo. Levaram na montanha para matá-lo e ele desapareceu. Enfim, ele falava: olha, fazer milagres, e dizia em algumas cidades: não conta para ninguém. E o povo contava assim mesmo. Enfim, aonde Jesus Cristo estava, muita coisa acontecia. E aí, dessa vez, tinha uma traição interna. Uma pessoa do grupo entregou onde eles estavam. Isso acontece desde sempre, meus irmãos. E nós temos inimigos externos e inimigos internos. E aí, Jesus é preso. Há uma tentativa de resistência e Jesus fala: não, deixa rolar. Minha versão aqui, tá, gente? Deixa rolar. E Jesus vai preso, julgado às pressas, o devido processo legal maculado, tanto da igreja quanto do Estado. Muitas injustiças, sem provas, só com raiva, ódio. E ele foi torturado em público. Pessoas puderam ver. Tem discípulo que viu de longe, ficou com medo, a dor amedronta. Não é isso? E Jesus morre. E João estava lá, né? Maria sofrendo.
os soldados atônitos, e as pessoas. E a morte de Jesus Cristo foi dramática, porque é a morte do amor. Aquela voz que criou a vida toda suspirou e morreu. E imagina isso, gente. Imagina os anjos vendo isso. Gente, o que é isso? A terra, o sol se recolheu. Não é isso? E a terra realmente tremeu. E mortos ressuscitaram. Teve gente que já estava mortinho da Silva, bateu em casa. Sabe o que é isso? Ah, nem eu sei, estava morto lá em paz. Parece que mataram um moço aí, as coisas estão esquisitas. E aí, gente, eles estão amedrontados. O cenário é que eles estavam trancados num lugar. Eles estavam com medo de morrer. De acontecer o mesmo. Olha só, se ele, e não fazia o menor sentido, eles viram ele ressuscitar o Lázaro, fazer tantas coisas, curar enfermos, gente que nunca andou, está aí andando. E é óbvio que quando pegarem ele, ele ia mostrar todo o seu poder, sua força, mas ele não fez. Então eles estão confusos. Eles não só estão trancados com medo dos soldados, com medo de si. Assim, nada faz sentido. Tudo estava tão maravilhoso. Parecia que tudo estava começando. O nosso rei chegou e ele está morto. E agora? O luto mais severo não é só a perda de um amigo. É o próprio Deus. Eles sabiam disso. Então eles estão trancados, cheios de medo, inseguros, confusos e também culpados porque eles fugiram na hora. Eles desaparecem, abandonaram o mestre. Na hora que o pau quebrou, eles fugiram. Todos. E nesse ambiente, a portas fechadas, com o coração pesado, Jesus ressuscitado se coloca no meio deles. E antes aqui desse texto, tem a aparição de Jesus Cristo para Maria Madalena. As mulheres intrépidas foram lá. Eles estão trancados com medo. Mas as mulheres foram lá cuidar do corpo, como era devido. As mulheres foram lá. Acontece de vez em quando. Na hora do vamos ver, os homens correm. E as mulheres vão lá. E foram lá servir o mestre mais uma vez. Só que chegando lá, elas olhavam para o sepulcro e ele não estava lá. E tinha 2 anjos na porta e elas não reconheceram bem, acharam que eram homens comuns. E ele pergunta, o que você está fazendo? Você está procurando aqui? Ah, meu mestre, por que você procura ele entre os mortos? Então, no Evangelho de João, os anjos são os primeiros a proclamarem a ressurreição. Eu imagino os anjos a eternidade inteira esperando a hora. Já é a hora? Já é a hora? Ainda não. Já é a hora? Sim, pode ir lá. Porque procuram dentre os mortos. E aí depois essas mulheres confundem Jesus com um jardineiro. Isso é muito significativo no texto de João. Nós somos criados num jardim. Nós somos plantados num jardim. Dentre todos os lugares possíveis da terra, montanhas, vales, lugares lindos, desertos bonitos, desertos áridos, lugares maravilhosos, o Brasil, sei lá. Deus escolheu um jardim com 2 rios que nutriam tudo aquilo, e aquilo era lindo. Um jardim não é floresta. É um lugar organizado para gerar beleza, bem-estar, alegria. Por que tem jardim na porta dos prédios? Porque nós precisamos. Nossa alma necessita. Quando as pessoas querem descansar a alma, elas vão para um lugar onde as coisas são bonitas, tem natureza. Nós somos criados aí. O Senhor nos plantou num jardim. Então não é por acaso que ele é confundido com jardineiro. O nosso estado original está sendo restaurado. Há uma conexão que o João faz desde o começo, né? O Evangelho de João começa assim, ó, no princípio
como começa o Gênesis também, no princípio, porque o que João está dizendo, está testemunhando aqui, é que tudo foi refeito, tudo foi transformado. É como se Jesus Cristo enfiasse suas mãos lá nas raízes de todas as coisas e revolvesse o princípio de tudo e refizesse tudo de novo. Por isso os evangelhos não falam só de mudança de rota, falam de novo nascimento. Novas criaturas passaram a existir agora. Gente, o nosso estado de natureza foi alterado. Isso é cabuloso. E aí eles estão lá trancados, com medo, e o jardineiro aparece. Parece querer nos levar de volta para esse lugar de origem, lugar de paz, de beleza, de satisfação, de vida plena. É isso. E a primeira palavra de Jesus Cristo para eles não é de repreensão. Onde vocês estavam? É, Pedro, eu vi, tá? Você acha que eu não vi não, né? Enquanto alguém me batia, eu te vi lá no meio da multidão. E olha, eu sou Deus, eu vi que te perguntaram e eu ouvi o que você disse. Não foi isso que Jesus disse para ele. Nem para Tomé. E Tomé é bem corajoso, diz o que pensa. Talvez tinha mais apóstolos que pensou o mesmo, só não falou. Ué, tá morto ou não tá? Como é que é isso, né? É você mesmo? Porque a coisa está tão confusa que eu já nem sei. Esse aí é o mesmo que mataram lá, gente? Eu falei assim, peraí, gente, esse moço aí é aquele mesmo? Aí ele falou, pode tocar. Né? Em vez de repreender, ele dá as provas. Acontece o mesmo com João Batista, que quando está para morrer, manda perguntar para o primo. Né? Pergunta ele lá se é isso mesmo. Vou me matar aqui, gente. O pessoal vai me matar. Vê lá direitinho. Jesus, ele é o Messias mesmo. E Jesus não repreende, ele dá provas. Ele fala assim, olha, fala para o João que os cegos estão vendo. Pergunta o que ele acha disso. Tem gente que não andava e está andando, e aí? E não se ouve mais falar de João, só que sua cabeça rolou. Meus irmãos, Jesus, em vez de chegar com cobrança, vamos ouvir o que Jesus Cristo disse? Então, versículo 19 e 20. Ao cair da tarde, espera aí. Ao cair da tarde, ou seja, na viração do dia, lembra disso? O horário e o lugar, gente. O jardim, no fim do dia, o Senhor via visitá-los. E visitou mais uma vez, no fim do dia. Nada aqui é por em vão. A tinta era cara e pouca. Ninguém escreveria nada aqui só para encher linguiça, tá bom? Mas ao cair da tarde, primeiro dia da semana. Peraí. As semanas, no texto de João, são sempre simbólicas. As coisas acontecem no dia primeiro, no dia sétimo. Relê o Evangelho de novo. E aqui, esse primeiro dia é o recomeçar da vida. A vida começando de novo. E o Senhor, lá no seu projeto original, é visitando tudo. E Ele volta a visitá-los. Então, aqui é o começo de tudo. O primeiro dia da semana que nunca mais vai acabar. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, inclusive alguns aqui eram judeus, né? Morrendo de medo. Jesus entrou, pôs no meio deles e disse. O que ele disse? A paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Gente, a verdade é que ele é a própria paz. A gente poderia dizer, a paz está com vocês. Ele é a própria paz. A paz está aqui. É isso. O shalom de Deus é o próprio Jesus, gente. É isso. Jesus está aqui. E a paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos
e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Alegria. Ele chega, diz: a paz seja com vocês, e aquela angústia e o medo, né? Os dois sentimentos descritos aqui é medo e alegria. Eles estavam com medo antes, mas quando o ressuscitado chega, o sentimento que brota aqui agora é o da alegria. Certo? Novamente Jesus disse mais uma vez. Gente, para Deus repetir uma coisa duas vezes, ele diz mais uma vez: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Fiquem em paz e sigam. Eu estou enviando vocês, mas em paz. É isso, meus irmãos. E com isso, soprou sobre eles e disse. E soprou sobre eles. Lembra disso no Gênesis? O Senhor cria aquela estrutura e sopra. E aqui ele sopra de novo. As conexões são inúmeras. Podemos ficar aqui a noite toda. E assim, o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Meus irmãos, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que autoridade é essa, meus irmãos? É isso. Gente, a paz seja com vocês. Essa é a mensagem que nós carregamos. Uma mensagem de paz. Tá bom? Vai por mim. A mensagem de condenação as pessoas já têm, elas já conhecem. Elas se sentem condenadas. Esse mundo nosso, assim, do entretenimento, é uma tentativa de negação da morte, de negação da noite, da dor, de forma ininterrupta, como se a vida fosse uma festa sem fim. Isso é medo. As pessoas estão trancadas em suas risadas, trancadas em seus projetos, por medo. Medo. Medo de não serem aceitas, medo de não ter sentido, medo de não serem amadas. Ela acredita em inúmeros evangelhos pequenos, né? Tem gente que entra para uma empresa e faz aquela empresa o seu discurso de redenção. Ele só fala daquilo. Ele quer convencer a todo mundo que esse projeto de vender aquele produto vai mudar a humanidade. Gente, são muitos concorrentes, assim, que parecem, né? Para a alegria da salvação e a paz que a salvação nos causa. Você quer saber o que é um sinal de maturidade espiritual? Paz. Líderes e pastores sem paz é uma coisa esquisita. Nós não temos ansiedade para compartilhar, nós temos paz. A igreja não deve gerar mais ansiedade num mundo ansioso como o nosso. A gente não precisa ajudar, já está ruim. Certo? E uma coisa que nos gera muita ansiedade é a vontade de dar certo. Nossas perspectivas equivocadas do que é sucesso. E isso tira a nossa paz. E essa não é a mensagem de Jesus. A presença de Jesus provoca uma outra coisa. Ele troca o seu medo por paz. Pessoas em paz são capazes de ficar em paz. Praticar a paz. Gente, e as circunstâncias que virão depois, não confunda paz com o spa. Tá bom? O spa, às vezes, ele só descansa o tirano que mora em você. Só isso. Porque é você que se persegue. Aí você vai para um lugar para que ele ganhe fôlego e volte a te socar depois. Certo? Nada contra o spa, viu, gente? Tudo contra o seu ego. E se você pudesse, talvez, socar a pessoa que mais te maltrata, você daria socos em si mesmo. Nós nos exploramos muito. Nós nos negativamos muito. E não confiamos na palavra de Jesus. É possível que hoje o Senhor chegue e fale assim: a paz esteja com você. Fala assim: pai, é fácil, né, Jesus? Chegou agora, estava morto lá de boa. Você não conhece minha vida não, Jesus. Paz? Vem para o meu trabalho para você ver o que eu estou passando, entendeu?
Tem gente que é assim, gente, é tão ensimesmado que ele não entende as coisas. Pessoas ensimesmadas têm dificuldade de aprender. Elas estão tão focadas na sua própria história, na sua própria dor, no que fizeram com ela, que ela é incapaz de ouvir. Você fala assim, nossa, hoje eu machuquei o pé. Ih, rapaz, já quebrei o meu também. Quebrei 2 vezes, entendeu? Você fala, ah, rapaz, minha cidade é quente. Ih, rapaz, já morei no inferno. Na rua lá do caos, anos. Você não faz ideia do que é calor, eu sei. Não escuta ninguém. Está tão focada em si mesma na sua história, ela fica achando nas conversas a hora de colocar o conhecimento que ela tem. Para que todos percebam assim, nossa, que pessoa legal. O que ela conhece, o que ela consegue, não foi ao contrário, né? Nossa, pessoa diferente. Gente, não dá para a gente pregar por aí assim para as pessoas. Olha, por favor, vem ouvir Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele vai te dar paz, tá bom? Peraí, só pegar um remédio aqui. O que eu estou falando mesmo? Ó, deixa eu repetir. Jesus te dá paz. Vamos lá, vamos trabalhar de noite, de noite, de noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer acontecer. Meu Deus, bora, vem comigo, vem. E aí, não quer ir não? Espera aí, vou só no psiquiatra, ele volta rapidinho. Mas no final você vai comigo, tá bom? E assim, gente, eu não vou. Pô, vai indo. Qualquer coisa eu te falo. Na volta a gente compra, não é isso? Meus irmãos, eu não estou falando aqui de paralisia, nem preguiça, porque nós temos uma obra para participar. É uma obra. Mas a forma com que a gente faz as coisas diz muito se nós estamos com Jesus ou não. Nós fazemos em paz. Em paz. O Senhor está conosco, nós confiamos nisso. Os discípulos temiam as autoridades, ficavam escondidos. Jesus não removeu imediatamente as circunstâncias. Quando ele ressuscitou, os líderes, tirando eles, não morreram, eles não caíram. Mas ele ofereceu paz. O mundo como estava. Roma como era. O império do jeitinho que estava. Ele ousou dizer, fique em paz. Fique em paz. Meus irmãos, não importa como é que está esse país hoje. Você está sem paz só porque está longe de Jesus. Por mais motivo algum. Se você estiver com Jesus, você terá paz. Você pode dormir em paz hoje. E talvez se não confiar nas palavras de Jesus e ter paz agora, não vai ter nunca. Você vai fazer de tudo, para agradar as pessoas, agradar familiares. E alguns familiares nunca se satisfazem, nunca te aprovam. Isso é um péssimo projeto. Tentar agradar quem não quer que você o agrade. Só tem gente que não consegue. Ele se incomoda em saber que tem alguém que não gosta dele. Vai por mim, tem bem mais gente que não gosta de você que você não sabe. Eles só não te contam. Entendeu? Se você depende disso para ter paz, vixe, separa tempo para chorar. Dores, lágrimas amarguíssimas. Mas se você confiar que sua paz é em Jesus Cristo, então você pode jogar fora o medo e viver em paz. Nós vivemos nossas lutas, não desesperados ou desesperançados. Vivemos em paz. Essas palavras de Jesus ecoam sempre. A paz seja convosco. Minha paz seja convosco. A paz esteja com vocês. Meus irmãos, é isso. Tá? Os discípulos haviam falhado. Pedro negou, outros fugiram. E você vai falhar também. Eu já tentei cuidar de algumas pessoas e não consegui. Por vários motivos. Por minha incapacidade, por meus pecados. Eu já quis ajudar algumas pessoas e atrapalhei. Né? Eu já quis amar algumas pessoas e as feri. E é difícil. Nós falhamos. Nós falhamos com o Senhor. Como Pedro, Senhor, olha, conta comigo com a minha espada. Entendeu? E arranca a orelha. Jesus tem que colar de novo. Na hora do vamos ver, foge. E às vezes cai por coisas tão pequenas e mesquinhas. E a gente brada como um leão, né? Unge a rua toda. Aí o vizinho está lá olhando.
Chamar o Ibama, você vai ver. E aí essa pessoa toma uma fechada do carro no trânsito e ela mostra parte dela que ela não gostaria. Não é isso? Perde a chave, perde a paz. Tem gente que sabe que olha, eu só preciso ser, eu só faço uma coisa para esse acordo funcionar, que eu não perco o emprego, porque aí não tem como ter paz, não. Certo, gente? Tá certo isso? Misericórdia, meus irmãos. Na nossa família, desempregados dormem em paz. Pessoas que perdem tudo dormem em paz. A única coisa que nós queremos saber é se Jesus, você está conosco? Se você está conosco, eu vou dormir em paz. Eu só preciso que você diga mais uma vez, Jesus. Diga. E ele, a paz seja com você. E vamos dormir. Amém, irmãos? Isso assustaria o mundo inteiro. Olha, tem gente que é tão ansioso e tanto quer demonstrar serviço, se mostrar serviço para Deus, para todo mundo, que ele fica, sei lá, assim, ele evangeliza da pior maneira. A evangelização é parte do seu projeto de ansiedade e de aceitação da comunidade. Tem gente que vai viajar para fazer missões para tentar ganhar sentido, para ter histórias interessantes para contar. A história interessante que nós temos para contar é a história de Jesus. Nós confiamos na vitória de Jesus. Eu não preciso ser muito vitorioso, não, irmãos. As minhas vitórias não mudam nada em lugar nenhum. Talvez, se muda pouca coisa, para pouca gente. Certo? A vitória de Jesus muda tudo. Nós temos paz. Existe paz na casa daqueles que comem o último mingau de fubá. E ora, agradece. E o Senhor Jesus está na mesa. E eles comem em paz e falam, obrigado, meu Senhor. Irmãos nossos viram a morte chegar. Alguns exibidos como espetáculo a sua morte, para que todos pudessem ver a punição exemplar. E eles morreram em paz, sangrando em paz. A paz é a presença de Jesus. Mesmo numa fornalha quente, 4 vezes mais, se ele está aqui, deixa arder em paz. A paz que você precisa se chama Jesus Cristo. Não é a próxima etapa da sua vida, o próximo... Vai por mim, do lado de lá, só tem você. Entendeu? Na sua próxima etapa, você está lá. Esse é o problema. Jesus poderia ter chegado julgando todo mundo, julgado você, mas ele não fez. E nem o fará. Confie no que Jesus diz aqui. A ressurreição, gente, ele venceu a morte e também venceu nossos corações quebrados, o nosso medo. O Senhor toca em nós e as coisas mudam. Quando diz a paz esteja convosco, ele está dizendo, eu perdoei você. A cruz é a reconciliação entre nós e Jesus. Por isso ele pode voltar, ser conflito com o jardineiro, soprar o Espírito de novo e nos renovar. Está perdoado. Está perdoado. O homem que eu deveria ter sido e não fui e não serei, ele foi no meu lugar. A pessoa perfeita que eu deveria ter sido, a inteligência que eu deveria ter tido e não tive, gente, não tem problema. Ele está dizendo assim, ó, não tem problema. Eu sei quem é você. Tira esse peso das costas. Você não precisa mais desempenhar esse papel. Pode fracassar em paz, entendeu? Fracasse em paz, irmão. Fracasse em paz. Nem tudo você pode consertar. Nós vivemos com inúmeros fracassos simultâneos. Tem relações, gente, que elas não vão ser consertadas. Tem gente que não quer. Quando um não quer, 2 não brigam, não é isso? Quando um não quer, 2 também não namoram, não casam, também não são amigos. E você não tem controle sobre isso. E você precisa aprender a ter paz no meio desses fracassos. E eu estou em paz porque na cruz Jesus venceu, ele não fracassou. Eu vou dormir em paz hoje apesar dos meus fracassos. E eu vou dormir em paz por causa das vitórias de Jesus. Não temos um currículo de grandes vitórias.
Eu espero assim, gente, qual que é a igreja relevante? Qualquer uma que tenha Jesus lá. Esse negócio de relevância, assim, o que é isso? Um relevo? Em relação a qual? Em relação às outras? Não existe isso não. Cadê o nosso senso de família? Ou todos vencem ou todos perdem. Eu sou da Mosaico. Andem bem, por favor. É minha igreja. Eu sou da meta. O que vocês fazem me alegra. Nós somos um povo só. E todos nós, mesmo assim, vamos fracassar. Inúmeras vezes. Mas Jesus venceu. Estamos firmados na vitória de Jesus Cristo. Olha, você vai sofrer muitas tentações. E tem alguns marcadores. Quanto mais você envelhece, mais existem pressões, e silenciosas às vezes, cínicas, que vão entrando pelas arestas da nossa alma e vão te pressionando. E às vezes você vê lá uma mulher de sucesso, de poder em algum lugar, e começa a se comparar. Rapaz, o que eu fiz da minha vida, hein? Estou aqui nessa casa. Onde é que eu poderia estar se tivesse feito outras escolhas? E começa a se pesar. Se eu tivesse passado a falar inglês com 2 anos de idade, francês com 6 meses, se eu tivesse passado a correr, né? Assim que eu aprendi a andar, eu comecei a correr e nunca mais parar. É isso, meus irmãos. Para de se comparar e começa a se alegrar com a vitória de Jesus. Nós temos histórias lindas para contar e nem sempre são as nossas. Para chegar numa roda e mostrar, nossa, como ele é incrível. Eu não sou incrível nada, meus irmãos. E a fé cristã ela é um absurdo, porque a diferente da fé dos gregos, que era a fé dos heróis, dos grandes virtuosos, eles chocaram com a fé cristã. Vocês adoram um perdedor, o cara morreu, poxa. Nós o matamos. Você vai adorá-lo? Meu soldado cuspiu na cara do seu Deus. É isso que você quer adorar? É um escândalo, gente. É de uma humildade, assim, de Jesus que a gente não consegue compreender. Eu mesmo não consigo compreender. Eu falo isso aqui, mas eu cheguei lá vendo um soldado cuspindo em Jesus. É muito difícil pensar tudo isso, gente. Mas ele é o Deus vitorioso, o Cordeiro invicto, nunca perdeu. Nunca perdeu, nunca perdeu. E é nas vitórias dele que eu estou garantido. Deu nada de mim para mostrar para vocês hoje. Só dizer uma coisa: se Jesus estiver conosco, podemos viver em paz. Não é um olhar altivo de eu sou maior do que alguém. Eu sei que eu não sou nada. As medalhas que eu carrego no meu peito têm o nome de outra pessoa, mas elas me dão acesso. É como se a única pessoa fosse numa guerra, derrotasse todos os inimigos, ganhasse todas as medalhas de honra, ao mérito pessoal e colocasse em você. E sempre que alguém te vê, se fizesse assim, ó, aplaudam ele, porque olha a medalha que ele carrega. E você constrangido fala assim, cara, mas eu nem fiz nada, entendeu? A graça é constrangedora mesmo. Carregamos uma glória, uma autoridade, um sopro do Senhor em nós, uma paz que nós não merecemos, mas nós a possuímos. E essa é a nossa grande história, que a nossa pequena história foi enxertada numa história muito maior que a nossa. Nós somos infusionados dentro de um grande corpo enorme, refeitos. E é a história de todos que se emprestaram a Jesus Cristo ao longo da história, de Davi, são minhas vitórias, de Moisés, de Jacó, de Abraão, meu pai da fé, é a minha igreja, é o meu povo, nós somos esse povo. Até quando afogaram nossos irmãos, lá debaixo da água, morrendo, até o último suspiro, estava lá uma coisa preciosíssima, que algumas mãos maldosas macularam. Nosso povo é santo. Você é propriedade de Deus. Fique em paz. Isso não quer dizer que a vida vai dar certo sempre. Mas eu posso dizer para você que a vida de Cristo é perfeita. E isso é suficiente. Não vim dizer para você que algo, nada de novo, nada disso aqui é novo. Graças a Deus. Mas eu quero só ecoar as palavras de Jesus Cristo na sua cabeça, no seu coração. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Receba a paz de Jesus Cristo.
Receba a paz do Espírito Santo de Deus. O Senhor soprou sobre os apóstolos um vento do Espírito, e isso continuou soprando até nós, meus irmãos. Estamos sendo refeitos à imagem de Jesus. Ele está nos levando para o jardim de novo. A vida com Cristo é boa. No olhar de cada cristão há uma calmaria de fim de tarde, mesmo nos dias mais terríveis. Algumas pessoas, olha o que nós fazemos, nós cantamos enquanto enterramos os nossos. O caixão de nossos irmãos vira o último púlpito, por onde alguns pregam. Essa é a nossa vida, é o que eu quero para mim. E sumir. Eu não quero entrar para a história, para quê? Para atrapalhar a história. Pior para a história se isso acontecer. A história que importa é a história de Jesus. Que falta de confiança na palavra de Jesus da eternidade. Estar com Jesus Cristo é tudo que eu quero. Então, impressionar alguém para quê? Eu já fui salvo. Já fui salvo. Não viva como se não tivesse sido salvo. Como se estivesse acordando toda segunda-feira e conquistar a vida. Nós não. Nós já fomos tomados, conquistados. E podemos ir em paz. Seja qual for o destino. Para um palácio, para um casebre, para uma favela. Nossas irmãs da favela dormem em paz. Dormem em paz. Porque Jesus está com elas lá. Nós é que achamos que o tamanho da casa é que traz paz. Até você entrar nu e dormir feliz lá. Gente, é isso. Não é abundância de recursos. E se você está com Cristo, tudo é seu, tudo é meu por herança. Mesmo que ninguém reconheça lugar nenhum. É meu, é da minha família. O sol é nosso. Pronto, acabou. A lua é nossa. Eu vejo assim, o James Webb investigando o espaço por aí, tirando fotos. Eu falo, nossa família é muito linda. É tudo nosso, irmãos. Recebemos por herança. Tudo nos foi dado. E a coisa mais importante nos foi dada. Ele mesmo. Nós o temos. Deixa eu fazer uma pergunta séria aqui, seríssima. Eu já vou encerrar. Prometo. E se Jesus dissesse assim para você, você não vai ter mais nada. Decidi. E quando eu digo nada, é nada. Ninguém vai te querer. Para quê? Para nada. Para nada. Quando você começar a falar, a pessoa fala assim, por favor, fale não. Por quê? Porque ninguém quer saber. E se ninguém se lembrar mais de você em lugar nenhum, não tem R$1, não tem nada, um centavo, acabou. Mas Cristo fala assim, mas você vai ter a mim. Serve para você? Serve para você? Meus irmãos, é um ato de insanidade não dizer sim. 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 E às vezes o Senhor nos permite experimentar isso. Às vezes é que você não coloca no seu discipulado assim, esse ano quero ir para o fundo do poço. Cavar mais um pouco no segundo semestre. Mas o Senhor coloca isso na sua agenda. E às vezes você vai poder orar uma coisa assim, Senhor, não sobrou nada, só o Senhor. Eu só tenho você. Aí Jesus, até aqui enfim. Você fez uma oração que presta. Sempre foi nós dois. E aqui você tem tudo. Eu sou tudo. Certo, meus irmãos? É isso. Nós precisamos amar Jesus, gente, num nível que parece absurdo. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Nós vamos rejeitar todos os convites, os tesouros, tudo. Onde Jesus não está, não te demores. Onde Jesus não for o Senhor, não fique muito tempo. Não vale a pena. Esteja em qualquer lugar que Cristo esteja. Deus está conosco. E está em nós. Por que você está em paz numa situação dessa? Porque Cristo está em mim. Então eu posso ter paz. Ninguém pode roubar isso. Amém?
Meus irmãos, a paz esteja com vocês. Fique de pé, por favor. Queria pedir você para orar e agradecer a Jesus por ter restaurado seu projeto conosco, nos ter reconciliado com Ele e dar a paz que nós precisamos hoje. Eu queria desafiar você que tem dificuldade para dormir. Por vários motivos nós não dormimos, né? Em boa parte dos casos é preocupações. E que você orasse, falou, Senhor, me dá paz para eu poder dormir em paz, é uma promessa na Bíblia. Que você tenha um sono calmo, sereno e tranquilo. Nossos irmãos cantaram isso nas igrejas durante muitos anos. Gente, é isso. Nosso Senhor é manso e humilde. Eu espero que sua mansidão tome conta de você. Eu espero que você durma em paz hoje, tá bom? Isso seria maravilhoso. Imagina uma sociedade que descubra isso. Não tem aqueles evangélicos lá? Você sabia que eles dormem bem? Como eles conseguem? O que acontece com eles? Mas essa falta de paz nossa nos iguala a todo mundo, gente. Ninguém precisa acreditar em você, viu? Ninguém precisa. Você pode estudar a teologia que você quiser, cantar do jeito que você quiser. Se você é uma alma cebosa, inquieta, churumenta, sem paz, por que alguém daria ouvidos a você? A paz é testemunha de que Jesus Cristo está conosco. Amém? Eu quero que você ore e peça a Deus assim, Senhor, me ajuda a cultivar essa paz, regar essa paz na minha casa, na minha família, que os ritmos da minha caminhada sejam ritmos de paz, que eu enfrente todas as lutas que virão, as dificuldades, com paz, paz na mente, sabedoria, com tranquilidade, que eu, ao chegar nos lugares, as pessoas sintam a tua paz, porque o Senhor habita em mim, em nome de Jesus. Santifica o seu lar, sua vida, sua casa, seu coração, sua mente agora, amém? Jesus Cristo, obrigado. Nós não merecíamos isso que o Senhor fez por nós. Nós somos daqueles que fogem. Nós somos daqueles que traem por medo. Nós somos dos que falham. Nós somos dos que se comparam. Que às vezes olha para a vida e olha assim, nossa, isso aqui não está legal. O que eu vou fazer? Uma angústia que rouba a paz de nós. Olha para o futuro e dá medo. Olha para o lado e pensa, nossa, será que tudo isso aqui é real? Até quando vai ser assim? E se as coisas faltarem, como será? É tão difícil carregar o mundo nas costas. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós podemos ver o Senhor chegar. Nós podemos ver o Senhor chegar. Mostrar as tuas mãos furadas. Soprar teu Espírito sobre nós. Nós podemos ouvir a tua voz. A paz seja com vocês. A paz esteja 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 com vocês.